seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Joycast. Bom, não podia ser diferente, um assunto tão importante, dress code, falar hoje com alguém especialista. A nossa convidada, a Cibele Tax, que lembrando, né, você já viu outros episódios com ela, mas ela é consultora de imagem profissional e corporativa, especialista em estilo de comportamento e especialista em presença digital profissional. Conhece do assunto, é estudada do assunto e pode nos trazer um pouco mais de conteúdo sobre isso. Quando a gente fala de dress code, o que há por trás dos códigos de vestimenta, como se adequar com tantas mudanças, principalmente pós-pandemia, né? O que é dress code, enfim. Antes de iniciarmos, Cibele, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente, compartilhar seu conhecimento e seja muito bem-vindo. Obrigada, agradeço o convite mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, minha amiga. Cibele é uma amiga de longa data e elegantérrima, muito bem, com muita propriedade para falar desse assunto. Vamos lá. O que é dress code, né? E é importante as empresas, as organizações possuírem então esse tal dress code, Cibi? Então vamos lá. O que é o tal do dress code? O dress code, né, na tradução literal, nada mais é do que um código de vestimenta. E esse código de vestimenta, ele não é utilizado somente no ambiente corporativo, certo, né? Pois quando nós somos convidados para um evento, para uma festa... Boa, bem colocado. Muitas vezes vem ali, né, escrito no convite qual que é o traje, né? Perfeito. E esse traje nada mais é do que o dress code. Legal. E nos preocupamos com isso? Muito, porque é comum, às vezes, você receber um convite e não ter ali especificação de qual que é o dress code. É isso, Ju. Qual que é a primeira coisa que a gente costuma fazer? Ligar para quem convidou. Mas com que roupa que é para ir? Ou para os convidados, né? Ou que roupa você vai? Vamos junto. Pergunta para um amigo que vai na festa também, né? Boa. Como é que você vai? E por que a gente faz isso? Porque a gente não quer destoar. Perfeito, muito legal. Porque quando a gente destoa do ambiente, a gente fica incomodado. Claro. Seja para mais ou para menos. Quando nós estamos muito arrumados num ambiente que as demais pessoas não estão ali no mesmo nível que nós, a gente fica incomodado. Claro, e o certeza. Contrário também é verdadeiro, né? Claro. Quando as pessoas estão arrumadas e você não está também tão arrumado quanto elas, gera um desconforto. Então, por isso, da importância de dress code, né? Muito legal. No ambiente corporativo, todos nós temos as nossas preferências por roupas, por acessórios, mas para trabalhar, nem sempre nós podemos usar aquilo que nós gostamos. Nem sempre né? são bem-vindos, né? Por quê? Alguns elementos podem transmitir uma mensagem diferente do DNA da empresa, Boa. do que a imagem da empresa. E nós precisamos priorizar essas informações, porque nós, enquanto colaboradores, nós somos a extensão da empresa. Sim. Nós temos que ser representantes, a imagem da empresa perante ali aos demais colaboradores, aos nossos clientes, aos fornecedores. Então, dá importância de ter este código de vestimenta dentro da empresa. Boa. Quando existe essa orientação de forma clara, de forma concisa por parte da empresa para os colaboradores, todos saem ganhando. É muito comum eu escutar, principalmente gestores de RH, de situações desconfortantes que acontecem no dia a dia das organizações. Das pessoas virem com roupas que não estão adequadas ao ambiente, de escutar certos comentários, às vezes de clientes e fornecedores, e às vezes até comentários pejorativos. Eu imagino. E muito se dá pela própria empresa não ter esse código de vestimenta definido. Padronizado, né? Padronizado. Aconteceu uma situação, o ano passado, que uma empresa de advocacia me contratou para eu conversar ali com os colaboradores, porque eles estavam passando, o responsável pela empresa estava passando por certas situações bem deselegantes. Tinha uma pessoa ali na empresa que tem um estilo um pouco mais ousado nas vestimentas e
ela vem com essas vestimentas, tanto para o ambiente corporativo, quanto ela se apresenta daquela maneira nas redes sociais. Certo. E quando ele estava conversando com algum cliente, ele falava, vou passar o contato da fulana que vai para você entrar em contato com ela. Tá. Ele passava o WhatsApp da pessoa e só pela foto que aparecia ali da pessoa já vinha uma piadinha. Eita. Na sequência. Eu imagino. E ele falou assim, são situações que está fugindo fora do meu controle do dia a dia. E ela é uma excelente profissional. Só que a vestimenta dela não acompanha o grau de conhecimento e de especialização que essa pessoa tem. Imagino que seja mesmo uma grande profissional, porque quando passa por problemas como esse, dá um feedback, não resolve, desliga, troca de departamento, enfim. E que não é o caso, né? Pelo que eu estou entendendo, eles insistiram. Então, é uma grande profissional. O que está destoando é o dress code. Sim. E tem situações também, Ângelo, que é difícil para a própria empresa passar essa mensagem e essa informação para o colaborador. E quando vem uma pessoa de fora que não está inserida ali no dia a dia, não sabe as situações que acontecem para não virar não vai parar com o pessoal, né? Não vai parecer pessoal. Não parece o pessoal, né? Vira algo bem profissional, porque a mensagem é transmitida para todos da mesma forma. Perfeito. Uau! Bom, a clareza dessas regras acaba trazendo alguns benefícios, né? Com certeza. Mas quais seriam esses benefícios, então, para o ambiente corporativo? Você já deu algumas, né? Sim. Quais mais seriam esses benefícios, Sibi? Bom, quando essas regras, esses códigos de vestimentas ficam claros, você promove o bem-estar da equipe. Porque não tem a questão do você falar o eu não sabia. Você pode não ser lembrado daquilo com constância, mas quando existe informação, existe um bem-estar. As pessoas mesmo, os demais colaboradores acabam comentando, né? Olha, a fulaninha veio ali daquele jeito hoje que não pode, né? Ou não se deve vir daquela maneira. Então você promove o bem-estar, evita a crise de imagem interna e externa da empresa em si, né? Mantém um modelo visual que evita que precise ser chamada a atenção da equipe com frequência, né? Você diminui esses impactos negativos no dia a dia. Sim. Você falando, sabe o que veio na minha cabeça? A gente já vai para o segundo bloco, mas é o que faz muitas empresas a aderirem ao uniforme, né? Sim. Para acabar ajudando nesse trabalho, numa exposição, na qualidade mesmo, né, da roupa. Às vezes as pessoas todo dia ter uma roupa diferente e tal, trabalhar assim, então o uniforme acaba ajudando. É uma alternativa. É uma alternativa, né? O uniforme, nos anos 80, ele era muito utilizado. É verdade, né? É verdade. Nas empresas era comum nós chique. associarmos até, né? Verdade. O uniforme com a empresa. É verdade. Pois, novamente aí com a vinda da globalização, as empresas começaram a deixar de usar e até pensando no bem-estar de um colaborador, mas aí o uniforme se tornou algo negativo e que não é. O uniforme é muito interessante você usar o uniforme, né? E hoje existe vários modelos, nossa, tem né? Identificações visuais, não precisa nem ser o uniforme em si, mas que tem algum tipo de jaleco, uma terceira peça até para você colocar, que é uma identidade visual ali para os colaboradores, né? Sim. O uniforme é bacana porque você economiza com roupa no dia a dia, né? Certeza. Você pode até utilizar esse dinheiro para outras coisas, né? Outra coisa. É um benefício para o funcionário. É um benefício para o funcionário. E veio uma onda muito grande pós-pandemia do no dress code dentro das organizações, né? Mas com isso, o que eu tenho percebido ali no geral? Que existiu uma confusão o que é esse no dress code, né? Então, empresas que eram muito formais, que era a questão do terno e da gravata que os homens utilizavam, as mulheres o salto, e eles aderiram a essa nova prática, as pessoas meio que se perderam. O que é esse no dress code? Eu posso ir
de pijama? É, Eu posso ir de moletom? imagino. Então, assim, houve uma confusão muito grande, porque a sociedade não está preparada ainda É verdade. para essas situações. Então, por isso da importância de ter um código de vestimenta pré-definido pelas organizações. Uau, muito legal. Bom, já vamos nos aprofundar mais neste assunto. Fique com os nossos patrocinadores. Caramba, quanta informação, né? E a gente para pensar. Eu penso aqui na Trijoy, eu lembro que há 2 anos atrás nós aderimos ao Dress Code, né? E criamos aqui vários uniformes. Eu lembro que nós devemos ter no nosso portfólio fizemos um guarda-roupa, um look completo. Uau. Umas 15 peças diferentes, entre camisetas, polo, camisa social, jaquetas, coletes, enfim, para se sentir bem, né? Mas sabe aonde foi a diferença? Com os nossos clientes. Ao chegar neles uniformizado, fez toda a diferença. Eles mesmos já comentam sobre isso, né? E inclusive alguns aderiram a isso e mandaram fazer camisetas polo, pelo menos para eles poderem trabalhar. Mas faz diferença, né? A gente mantém todo mundo uniforme, né? É a identidade visual da É a empresa, identidade né? visual, perfeito. Bom, no primeiro bloco a gente falou sobre definição e políticas de dress code. Precisamos ter. Além deste item, o que mais é importante que os profissionais e empresas acabem ficando atentos, Sibi? Nos ajuda aí. Bom, é importante que o profissional pense na construção da sua imagem positiva, Tá, junto aos seus colegas de profissão, junto ao mercado de trabalho. tá. Eu trago também algumas perguntas que eu acho bem interessante de nós pensarmos, né? Qual a imagem da empresa que eu trabalho? Qual a imagem que essa empresa passa? Eu, no meu dia a dia, eu consigo transmitir essa mesma imagem? Outra pergunta. Como os meus colegas de trabalho que estão ali há mais tempo, como eles se vestem? Como eles se comportam? E aqui existe uma situação, esses dias conversando com uma amiga, ela comentou que ela já trabalha há 10 anos na empresa, Tá, e que o gestor dela já está há 15 anos na empresa. certo. E ela comentou que existe uma dificuldade dos demais colaboradores em relação à vestimenta dele. Uau! Por quê? Ele destoa dos demais, da maneira que ele se veste, Ok. que não é uma maneira positiva. Ok. Porque eles têm a sensação que ele, primeiro, quem o olha não associa a vestimenta dele ao cargo que ele ocupa, Tá, acham que ele não tem a posição que ele tem entendi. e, inclusive, eles evitam um pouco de estar perto dele em função dos odores. Nossa! Eles têm a impressão, ela comentando comigo, que já virou assunto entre os colegas, que as roupas dele não são lavadas com frequência. Nossa! Então não é nem algo dele pessoal, mas da roupa como ele veste, Ok. né? Então o importante é a gente pensar nesses itens, Uhum. né? Então a imagem que a gente transmite precisa ser consistente com os valores da organização que nós estamos ali, né? Trabalhando, onde passamos Inseridos, os nossos tal. dias inseridos Ok. no dia a dia, de suma importância. Ah, imagino. Nossa, como é fundamental esse tipo de coisa, né? Muito. A gente citou 2 casos, né, de profissionais. Esse agora, competentes, se encaixam no cargo, mas como distou o fato da roupa, do próprio dress code, do odor, da presença, de Sim. estar frente a um cliente. Nossa, isso faz muita diferença. E como você disse em um dos nossos episódios, foi muito interessante. 3 segundos, né? 3 segundos. 3 segundos para a 3 gente segundos casar para nós fazermos um um pré-julgamento. pré-julgamento. É muito rápido, é muito rápido. Muito. Bom, alguma dica final, então,
E eu gostei dessa pergunta porque ela faz a gente refletir, para que a gente se livre então dessas crenças limitantes, porque pensando, se eu estou aberto a assistir um podcast desse, estou aberto a absorver essas informações, estou aberto a aplicar isso na minha vida, como eu me livro dessas crenças limitantes? Conta pra gente. Bom, o que vestimos afeta o modo como nós nos sentimos, tá? Ao ponto de distorcer e determinar alguns pensamentos e julgamentos, né? Então, para ter sucesso, para permanecer no patamar de ser bem-sucedido, é preciso nós distinguirmos, termos algumas distinções da concorrência, né? Destoarmos ali positivamente da concorrência, né? E nos tornarmos mais atraentes para o nosso público-alvo, né? O que eu quero dizer com isso? Nós mesmos, por muitas vezes, temos algumas crenças que nos limitam. Vou trazer um exemplo que aconteceu na prática com uma cliente que eu atendi o ano passado. É uma pessoa que ela trabalha numa empresa na área de TI. Então, nós sabemos que a área de TI é uma área que as pessoas têm um dress code mais despojado, né? Um dress code mais casual. E ela estava pensando não no ambiente corporativo somente, mas na vida dela social. Ela estava numa fase de vida que ela queria dar um up ali na sua vestimenta, na sua aparência, e começamos a conversar. E na nossa conversa eu costumo entender, né, o momento de vida que a pessoa se encontra, exatamente qual que é aquela intenção dela, para eu sugerir o que a gente pode fazer e a maneira como nós podemos trabalhar. E ela trouxe uma preocupação bem latente que é: eu não quero destoar das pessoas que trabalham comigo no dia a dia. Porque são pessoas que se vestem de uma forma mais casual. Então talvez eu não me sinta bem indo vestida com essa peça, mas é uma peça que eu gosto. Entendi. Que eu gostaria de adquirir. É um dilema dela, né? Mas não para ir trabalhar, talvez. E foi um processo, e eu digo que o processo de consultoria é muito semelhante até com o processo de um psicólogo, né? É verdade. Porque a gente vai entendendo alguns pontos, algumas situações e vai trabalhando com eles. Cuidado, né? Na fala, o cuidado, né? De abrir a mente da pessoa para entender aquele ponto. E ao longo do processo eu fui conversando com ela que aquela questão era muito mais uma questão de sentimento dela do que com as outras pessoas. Falei assim, eu entendo essa tua preocupação, mas você não está indo com uma roupa de festa. Você está indo com uma roupa que você gosta de usar, que você se sente bem e que ela só está diferente do que você estava acostumada a usar no teu ambiente corporativo até agora, por esse cuidado que você estava tendo com seus colegas. Finalizamos o processo, ela entendeu, aos poucos ela começou, né, a mudar da forma que ela entendia que seria bacana para a imagem dela pessoal. E há pouco tempo ela me mandou um feedback que foi muito bacana. Ela falou assim: Cibele, eu tô percebendo que as pessoas que trabalham comigo, elas estão cuidando mais da maneira que elas vão vestidas. Uau, que legal! Isso é muito bacana, porque a gente tem o poder de transformar o meio. É verdade. Né? Positivamente ou negativamente. Com certeza. Né? Com as nossas expressões, quando a gente chega, ou com a cara fechada, ou com um sorriso, aquilo ali transforma até o dia. Então esse depoimento foi bem bacana, porque foi no ambiente corporativo que ela teve essa percepção, ela estava sendo super elogiada, ela estava adorando assim, a forma como foi feito o processo. Legal. Foi algo leve, mas que foi transformador. E eu percebo isso também, eu recebo alguns relatos até de pessoas assim no seu ambiente familiar, né? Que o marido começou a prestar mais atenção em algumas coisas, a tomar certos cuidados de assuntos que por muitas vezes, às vezes, eles se tornam fúteis. Mas que a gente vai ver, não, eles são bem úteis no nosso dia a dia. Com certeza, muito legal. Cibi, olha, isso faz a gente abrir a cabeça e pensar como é importante, né? Acordar, você já falou sobre isso em outro episódio também, né? O fato de mudar de roupa, ela faz com que o nosso cérebro dê aquela virada, né? Sim. Então, seja nas férias, seja no trabalho, seja no momento de lazer, seja numa reunião extremamente importante, seja atendendo um cliente, né?
acho que a gente tem formas e formas e isso permite com que o jeito que nós vamos falar com o cliente mude completamente, porque são 3 segundos para que ele olhe para nós e fale, é com ele que eu vou comprar, é com ele que eu vou, sei lá, seguir, com essa pessoa que eu vou fazer a minha consultoria, com essa pessoa que eu quero que treine toda a minha equipe. Acho que a gente tem um leque tão grande de oportunidade a partir do momento que nós entendemos, aplicamos e estamos atentos. Sim. Né? Muito legal. Obrigado pelas suas dicas, mais uma vez. Muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês novamente. E se você quer um pouco mais de informação sobre isso, fique à vontade. Entre em contato com a gente, mande sua mensagem. Tem as redes sociais, tem o nosso site, nós colocamos você em contato com a Cibele Tax. Se quiser contratar os serviços dela, super bem-vindo. Nós fazemos essa ponte, fique à vontade. Mas olhe para sua empresa. Não importa se ela tem 1 funcionário, 5 funcionários, 100 funcionários, 1000 funcionários, não importa. O importante é que nós mudemos a forma de trabalho, como você citou o exemplo, às vezes com a nossa presença, com o nosso dress code. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.